Bom, pessoal, bom dia, né, todos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai estar corrigindo, tirando as dúvidas aí da última atividade de lá que foi proposta lá da trilha, né? É a trilha 4 agora, né? Trilha 4, que é os triângulos, triângulo, retângulo e as relações métricas. Bom, então vamos direto ao ponto, né? Na trilha 4, o desafio proposto foi o desafio 1, página 4. No desafio diz o seguinte: agora que você já sabe alguns tipos de triângulo, e com o desenho tático que o treinador fez, quantos triângulos você consegue identificar? Eles possuem alguma característica em comum? Bom, então no texto aí, ao longo do texto aí, essa parte inicial aí, em qual acredito que vocês leram aí, né? Não foi somente direto nas questões, porque tem toda uma contextualização, né? A parte aí da introdução, ele cita aí as características dos triângulos, retângulo, as congruências, enfim. Então, na, no geral, é o seguinte: quando se trata de triângulo retângulo, é quando a gente tem um ângulo que forma um ângulo reto, né? Que é aquele ângulo de 90 graus, que é uma reta perpendicular. O que é uma reta perpendicular? É quando a gente tem o cruzamento, no caso de duas retas, ligando uma reta na outra, o qual a gente forma ali um ângulo de 90 graus. Aqui assim, ó, digamos assim, eu tenho uma reta que liga em outra reta, que eu tenho um vértice, e nesse cantinho aqui, que a gente é conhecido como perpendicular, forma um ângulo reto. Então, uma vez que fez esse ângulo reto, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Bom, aí tem, além disso aí, tem algumas outras características. Quando no caso aqui, ângulo agudo, né? Quando tem aqui, ele cita aí, quando esse ângulo aqui ele é menor, alfa, né? Quando esse alfa ele é menor que 90, esse ângulo aqui ele é um ângulo agudo. É, isso vocês certamente já devem ter estudado, né? Os ângulos, ângulo agudo, ângulo obtuso. Obtuso é quando tem um ângulo maior de 90 graus. Digamos assim, ó. Observe que 90 graus é quando ele é reto. Esse aqui ele passou um pouquinho. Então, esse ângulo, digamos isso aqui, ele é maior que 90 graus. Tá? Então, se ele é maior do que 90 graus, eu vou ter aqui um ângulo obtuso. Então é o seguinte, aí ele faz essa citação aí no texto e fala quando que um triângulo ele tem congruência, que no caso é quando ele tem é, ângulos iguais ou medida de laterais também idêntica a outro triângulo, que chamamos de semelhança, né? Ou congruência. Congruência é o mesmo que semelhança, é um idêntico ao outro. Então ele cita essas questões aí, no longo da parte introdutória aí. Bom, então voltando para o nosso desafio, ele pergunta aí, ele cita aí, é, é, limitou ali, né, para um determinado jogador ali, determinou uma área ali para aquele jogador que ficasse ali ao longo, dentro daquele espaço ali que o treinador foi
acabou propondo para ele ficar ali, né? Certamente o treinador viu a parte tática do jogador, analisou e tal, e ele ficando ali naquele espaço sugerido ali, é onde que o jogador iria obter, digamos, um maior aproveitamento aí durante o jogo. Então vamos lá, na resolução aí desse desafio. No caso aqui, ele é a atividade 4. Da trilha 4, né? Referente à trilha 4, que é os triângulos retângulo. Aí no desafio 1, no caso o desafio 1, ele dá, caso aí ele traga um campo de futebol. Deixa eu só fazer aqui. Fazer só o desenho aqui do triângulo, né? Para que a gente possa fazer a análise aí. Então, campo, ele, no caso o desenho, só a metade do campo aí, né? Aqui ele liga. Aqui, certamente é o ângulo reto, né? 90 graus. E aqui ele traçou aqui uma reta perpendicular a essa. O que é perpendicular? É onde que forma 90 graus. Então aqui, digamos que eu vou pegar aqui, ó, uma reta aqui perpendicular, ou seja, eu formei um ângulo aqui reto de 90 graus, o qual isso aqui ó, vai ser o quê? Minha altura, tá? Isso aqui vai ser a altura referente ângulo reto com a, digamos, com a projeção aqui da hipotenusa. Porque nenhum triângulo retângulo, sabemos que aqui a gente tem um cateto, outro cateto e esse segmento aqui, a gente chama de um ponto no outro, é segmento, né? Isso aqui vai ser, no caso, a hipotenusa, tá? H. Como já tem um H aqui, pode pôr outra letra aqui, um A mesmo. Então, esse segmento aqui é o que chamamos de hipotenusa. Aqui eu tenho o cateto, aqui eu tenho outro cateto. Para ficar melhor para a gente identificar isso aqui, ó, é bom que a gente coloque com letras. Aqui eu vou colocar um A, aqui eu vou colocar um B, aqui eu vou colocar um C. Para não ficar letras repetitivas, eu vou numerar esses catetos aqui com uma outra letrinha. Nesse exemplo aqui ele nem trouxe, mas a gente passar aqui no desenho logo abaixo, em seguida ele dá até as letrinhas aqui, ó. Aqui o B minúsculo. B minúsculo, aqui o C, aqui ele coloca o contrário aqui. Vamos fazer do jeito que está lá no desenho lá, para que eu possa estar explicando aqui. Bom, então lá no desenho tá assim, tá? Então aqui eu tenho esse segmento aqui, as que ele criou, que é a altura aqui desse triângulo retângulo com relação à hipotenusa. Aqui eu vou ter, então, um outro segmento, né, desse ponto, nesse outro ponto. Aqui eu vou, no caso aí, eu vou determinar que seja aqui um D, tá? Ponto D. Do B ao D eu tenho aqui, eu vou colocar um outro segmento, no caso eu vou denominar aqui como M, aqui como N. Então a pergunta é, quantos triângulos eu consigo enxergar nessa imagem? Bom, a maioria colocaram lá nas respostas lá 2 triângulos, né? Só que assim, se a gente for analisar com mais detalhes, eu posso identificar aqui. Vamos identificar o triângulo ABC. Quem que é o triângulo ABC? Então, eu vou pôr aqui. Ó. Triângulo A, aqui o C e aqui o B. Esse triângulo ABC, a gente coloca assim, que eu tenho o primeiro triângulo. Qual um outro triângulo que eu consigo identificar aqui?
vou colocar aqui o A, D e C. Caso assim, vai ficar o ângulo reto, agora ele passa a ser embaixo, tá? Que é nesse ponto aqui, ó. Lembrando que se aqui é ângulo reto, aqui também vai ser ângulo reto, tá? Então, eu vou ter esse ângulo reto aqui embaixo. E agora, aqui no caso é o ponto D, esse ponto D que vocês podem observar aqui. Esse outro aqui é o C, e aqui em cima é o A. Bom, então esse aqui é um segundo triângulo, ó, que eu consegui extrair ele desse desenho. Esse triângulo, no caso, ele vai ficar o ACD, tá? De acordo com as que eu denominei aqui essas letras, tá? Bom, consigo identificar um outro triângulo, e esse aqui, ó, se eu pegar esse A, B e D, forma um outro triângulo? Vamos ver, ó, o A até o D, depois vem para o B, e aqui liga. Lembrando que no caso o ângulo reto ele vai estar aqui nesse ponto D. Então, aqui é um ângulo reto, ponto D, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Então, formei aqui um outro triângulo, A, B e D, certo? Então, portanto, aqui nessa imagem aí, ó, podemos extrair aí três triângulos, tá? O maior, que é no caso o campo, a metade do campo todo aí, e o outro, eu posso extrair mais dois triângulos aqui, dentro dessa divisória que ele fez aí, que é a altura do triângulo, tá? Aí ele pergunta também se pode observar alguma característica entre eles. Bom, poderia afirmar aqui que a característica entre eles, que todos são triângulo retângulo, formando aí que tem um ângulo reto, né? Todos têm um ângulo reto. Ou seja, o ângulo reto é para definir que seja um triângulo retângulo. Tá? Então, eu tenho essa característica aí entre eles. Tá? Então, aí já responde já essa questão aí. Alguma dúvida? Tranquilo nessa questão, que é só meio assim, basicamente não tem cálculo, né? Só para identificar aí se consegue enxergar um triângulo e se entre esses triângulos há alguma característica. Então a gente respondeu aí, né? Vamos então adiante, né? No desafio 2, ele diz o seguinte: aplicando as relações métricas apresentadas até aqui, determine nos triângulos retângulos abaixo o valor de N, B, X, A, H e C. Bom, então aqui a gente vai pegar da questão posterior os triângulos, né? Ele fala aí para a gente calcular em cada triângulo aí da questão seguinte essas incógnitas. Então vamos lá. Então, aí no desafio 2, ele pede para calcular as incógnitas aí, e da primeira figura, que é a figura A, tem o triângulo, assim, o ângulo de reto está aqui em cima, aqui tem a divisória, a altura, essa altura ele dá que é 6, aqui é N, e aqui 12. Bom, então aí a gente precisa achar o valor dessa incógnita, né, na letra A. Aí a gente precisa lá da relação métrica, tá? Aqui é onde é que a gente precisa das relações métricas. O que é a relação métrica? Fala que quando a gente, um triângulo retângulo, que a gente divide a sua altura
com relação à hipotenusa, a gente tem aí várias maneiras aí de calcular, para achar os catetos, para achar a hipotenusa, tem várias relações. Aqui diz respeito, para a gente achar, no caso, vamos chamar essa aqui de uma base menor, e essa é a base maior, né, uma vez que aqui eu tenho dois triângulos aqui. Então ele diz o seguinte, que a altura, vamos chamar isso aqui de altura, onde que está o 6 aqui, ó, é a altura, essa altura ao quadrado, a fórmula diz o seguinte, ó, que essa altura ao quadrado é igual eu calcular a base menor, que ali está denominado como n, vezes essa base maior, que aí, no caso aí, denominado como m, tá? Que no desenho lá anterior, a gente trouxe essas letrinhas aí, né? Essas características aí dessas letras. Bom, então, feito isso, aí agora é só a gente substituir aí, né? Através dos dados que a gente tem. Então, vamos substituir na fórmula aí os valores para que a gente consiga achar aí essa incógnita. Só conferindo, antes que a gente inicie o cálculo, como eu já disse aqui em aulas anteriores, que a gente, em uma forma, para a gente aplicar ela, a gente só deve ter uma incógnita, tá? Se a gente tiver mais de uma incógnita, a gente vai ter problemas para aplicar aquela fórmula ali. Então, analisando aqui esse H, eu tenho, esse N não tem, o M eu tenho. Bom, então eu só vou ter aqui a incógnita N. Beleza. Então, eu vou iniciar o cálculo. O H é o 6, então aqui vai ficar 6 ao quadrado, é igual, o N eu não tenho, permanece, a incógnita. O N, no caso, é o 12. Pronto, montei a minha continha. Agora é só resolver, né? 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, é igual N vezes 12, é o mesmo, né? Que não tem como multiplicar aqui. Bom, o que eu posso fazer para me resolver esse que eu tenho equação do primeiro grau, né? Qual o n que é a minha incógnita? Se o 12 ele está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Então aqui vai ficar o 36 dividido por 12, vai ser o resultado aí do valor de n. 36 dividido por 12 vai dar 3, né? Portanto, n vai ser igual a 3. Então, 3 aí é a nossa solução, tá? Dessa primeira incógnita. Tranquilo? Estão conseguindo enxergar aí, ouvir? Certinho, né? Pronto. Então vamos lá, na letra B. Fazer aqui. Letra B. Na letra B, eu tenho o mesmo desenho, né? Só que agora a incógnita, no caso aqui eu tenho o triângulo, retângulo. Caso o ângulo reto está aqui, aqui eu tenho uma altura. Aí aqui ele dá que é 3, o valor 3 aqui é 9. E agora ele pede para calcular esse cateto aqui, ó. Esse cateto. Bom, essa aqui foi uma relação que a gente aplicou, tá? Só que aqui agora, no caso, a incógnita aqui, ó, que com essa fórmula aqui eu não consigo aplicar, né? Porque aqui, ó, o H, por exemplo, aqui eu não teria, né? Eu não teria aqui o H. Bom, eu aplicando essa fórmula aqui, eu iria achar o quê? O valor dessa altura, que não é onde é que está a incógnita, né? A incógnita agora é esse cateto aqui, ó, voltado à figura grande, né? O cateto, que seria uma hipotenusa se a gente pegar esse triângulo menor aqui, ó. O ângulo reto ficaria aqui, o oposto do ângulo reto sempre é hipotenusa. Então,
a gente vai ter que aplicar aí uma outra relação para que a gente consiga encontrar o valor de B. E aí, na outra relação, para a gente encontrar, digamos, esse cateto, relacionado a esse ângulo aqui, ó, ele aqui é um cateto, esse aqui é outro cateto, aqui hipotenusa, né? Para a gente achar isso aqui, a gente tem que, no caso, multiplicar esse, como é que eu posso dizer aqui? Caso o valor dessa base maior aqui, ó, vamos dizer que aqui, no caso, ele traga lá como A, né? Que é aquele primeiro exemplo. Só apagar aqui e fazer isso aqui um pouco mais embaixo aqui. Bom, aí ele diz o seguinte, que se eu colocar isso aqui, o B ao quadrado é igual eu multiplicar esse valor aqui dessa base menor, multiplicando essa base maior, eu consigo achar aí esse valor correspondente. Então, lá vamos aplicar. No caso aqui fica o M, que no caso essa letrinha aqui, no caso ele deu aqui como M, né? Vezes A, tá? Nessa imagem aqui ele deu como N aqui, né? Eu posso trocar aqui, então, no caso aqui, colocar N, tá? Só para a gente entender aí o significado aí da A. Como a gente atribuiu N aqui, eu vou permanecer o N aqui, tá? Se fosse em um outro momento trazer aqui uma outra letra, porque essa questão de incógnita varia muito, tá? Vai depender a incógnita aí que a gente substitui, né? No caso, deixa eu abrir aqui o... Bom, eu vou só fazer uma correção aqui, porque eu acabei equivocando aqui na relação, tá? E como a letrinha aqui, porque um outro desenho que eu tinha feito aqui, eu denominei a letrinha o contrário. Então, a relação que a gente vai aplicar como o B, eu mudei aqui as letras, porque essa questão de letra, como eu falei para você, ela varia, vai depender de onde que você atribuiu, tá? Então, no caso aqui, o B ao quadrado é igual aqui o M, tá? Em vez de A aqui, vai ser o valor aqui de M, tá? Só para a gente não confundir aqui os valores aqui, tá? No caso aqui, ó, se acaba dando no mesmo resultado da questão da letra aqui, porque é a base menor que multiplicando a soma desses dois, tá? Que no caso aqui eu vou, independente da letra aqui, eu vou multiplicar sempre essa base menor, quando eu vou calcular esse cateto, a base menor vezes a base maior, tá? Então, se o caso aqui está denominado como M, então M vai ser todo esse total aqui. Se eu coloquei aqui um A aqui anterior aqui, ó, não importa, você vai ter que calcular, no caso o A vai ser a soma desses dois aqui, tá? A soma desses dois eu chego no valor de A, dá no mesmo. Querer permanecer o A também aí, não tem problema nenhum, só que você tem que ter ciência que esse A é a soma dos dois, tá? Caso esse aqui vai ser o valor de N, e esse aqui uma outra letra. Se eu querer colocar M aqui, ou qualquer outra letra, não importa, mas eu tenho que ter ciência que o B é esse cateto. Para mim achar o valor desse B, eu devo levar ele ao quadrado, que vai ser igual base menor multiplicando base maior, tá?
Então, aqui eu tenho esse N e esse A, digamos que eu tenho aí que é a soma, né? Então, já inicialmente aqui, antes da gente calcular a fórmula, eu preciso, no caso, identificar quem é o valor desse A, que o valor desse A é o quê? 3 mais 9, né? Eu preciso dessa medida, desse segmento todo. Então, vai ficar 3 mais 9 igual a 12. Ou seja, daqui até aqui tem 12 centímetros, né? Bom, então achei o valor de A, o de N eu já tenho aqui, então agora sim eu posso aplicar essa fórmula. Vai ficar então B ao quadrado é igual, é, B ao quadrado é igual a 3 que multiplica, no caso aqui o valor de A que eu já calculei aqui, 12, né? Bom, 3 vezes 12, 36. Então eu tenho aqui que B ao quadrado é igual a 36. Bom, aqui eu tenho uma equação de segundo grau, no caso é incompleta, né? Porque aqui eu só teria que o valor desse termo independente, no caso é 36, eu consigo resolver direto, né? Eu não preciso calcular lá o delta, porque uma vez que o b é quadrado, é só passar a raiz quadrada para o segundo membro, ou seja, b vai ser igual. Vale ressaltar que toda equação de segundo grau, eu vou ter duas raízes, ou seja, aqui vai ser positivo e negativo, raiz quadrada de 36. Então, esse b aqui, raiz quadrada de 36 é igual a 6, né? Então, esse b aqui, ele tem dois valores, né? Ele pode ser o 6 positivo ou pode ser o 6 negativo. Só que, como a gente está falando de um segmento de medida, não existe uma medida negativa, tá? Então, a gente só vai considerar o b positivo, tá? Então, o b, no caso, é o b negativo, a gente desconsidere porque a gente está falando de medida. Então, se há uma medida, há um comprimento ali. Então, calculamos aqui, achamos o valor de B, que vai ser igual a 6. Certo? Então, só de novo, ressaltando aí, que independente, porque alguns exemplos que a gente busca, alguns exemplos no YouTube, ou até mesmo em outros livros, essas letrinhas aqui mudam, tá? Ela varia muito aí, então, depende de cada exercício, cada autor, ele muda. Então, mas a gente tem que ter em mente, assim, o que para a gente calcular a gente precisa de ter em mente. Porque se você quer achar o valor desse cateto, de multiplicar o cateto oposto, esse aqui, ó, vezes o maior, lembrando que é o quadrado. Se fosse o desse lado aqui, ó, digamos aqui um Czinho, se fosse o desse aqui, eu deveria multiplicar o cateto referente a ele, esse aqui, vezes o maior, e assim por diante, tá? Bom, então vamos lá no próximo aí da letra C, né? A letra C, fazendo o triângulo, a mesma figura. Aqui eu tenho uma altura, vamos ver onde é que está a incógnita. Bom, a incógnita, essa altura é y, aqui é 3, e aqui é x, né? Amigo, que aqui agora ele já deu um outro valor. No caso, esse x aqui vai ser o valor de toda essa base aqui, né? Que lá a gente denominou como A. Bom, então aí a gente vai calcular. Ele deu também esse valor aqui, o que é 2 raiz de 6. 2 raiz de 6. Tá? Então, aí a gente precisa calcular tanto o x quanto, no caso aí, tem o y também, né? A gente pode achar os dois aí. O y, na questão lá no exercício, ele não interrogou, né? O y para a gente calcular. Então, seria aqui basicamente o x, né? Achando o x aqui, a gente já responde a questão. Mas isso não impede aí, não nos impede de a gente também estar resolvendo aí quem que é esse y. Bom, qual a fórmula que eu devo aplicar aqui? Deixa eu só ver se eu consigo encostar um pouco mais aqui.
Ver se melhora a visibilidade para vocês. Bom, então aqui eu tenho a medida, aqui ele já deu a medida desse B, no caso lá, né, como se fosse o B. Ele deu essa outra medida, e aqui, para a gente achar o valor de X. Observe que, se eu aplicar essa mesma relação aqui, eu teria como aplicar? Teria, né? Porque aqui eu teria o valor de B, teria o valor de N, e o X aqui seria o A, né? A nossa incógnita. Então, eu posso aplicar aquela fórmula. Então, eu vou transcrever aquela fórmula para cá. No caso, N vezes A. Então, vamos lá. O valor de B, no caso, é esse. Eu tenho já. Vai ser 2 raiz de 6, igual. Aí, o N aqui é 3. E o A vai ser o X aqui, né? A incógnita. Bom, lembrando o B ao quadrado aqui, né? Então, vamos lá. Eu tenho 2 raiz de 6 elevado ao quadrado. 2 raiz de 6 elevado ao quadrado. Devo ter ciência que, tanto como 2, assim como essa raiz, está elevada ao quadrado. Tá? Então, aqui é 2 ao quadrado, raiz de 6 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. E aqui, sempre quando eu tenho um número seguido de uma letra, de um incógnito, ou de qualquer valor, é sempre uma multiplicação, né? Então, aqui eu tenho 4, que eu já calculei, 2 ao quadrado. Raiz de 6 ao quadrado é o mesmo que raiz de 6, fazer aqui do lado aqui, ó, raiz de 6 vezes raiz de 6. 6 vezes 6, 36. Então, seria raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Ou, simplesmente, quando a gente tem uma raiz quadrada elevada ao quadrado, simplesmente simplifica, né? O a ao quadrado com a raiz. O que, que nos resta? 6. Então, aqui, simplificamos, resultou em 6. E aqui mantém o 3x, né? Bom, 4 vezes 6, 6 vezes 4, 24, né? 24 é igual a 3x. Novamente, uma equação de primeiro grau. Para mim achar essa incógnita, 3 tem que passar dividindo, uma vez está multiplicando. Então, vamos ter 24 dividido por 3, que vai ser aí o valor de x. Tá? 24 por 3 é igual a 8. Portanto, aí, ó, x igual a 8. Já achei aí o resultado aí dessa incógnita. Então, aqui eu sei que é 8. Bom, se aqui é 8, o valor desse x é 8, quanto que vai medir aqui? 8 menos 3, 5, né? Então, eu sei que aqui vai ser 5. Bom, então, a partir daqui, o exercício não cobrou, né? Para a gente achar o y. Mas a gente pode calcular aí, porque vai que essas questões é sempre bom a gente estar, quanto mais cálculo a gente fizer, melhor é, né? Então vamos lá, vamos calcular essa incógnita y. No caso, esse y aqui, ó, ele ficaria, no caso, o valor do h, né? Altura. Então, esse y elevado ao quadrado, já substituindo aqui. O n é igual a 3 e o m é igual a 5, né? Então, aqui eu tenho que y ao quadrado é igual a 3 vezes 5, 15. Passa a raiz quadrada. Vai ficar, então, aqui eu vou ir direto, porque como a gente está se tratando de medida, eu desconsidero o negativo. Então, aqui é somente o positivo mesmo. Raiz quadrada de 15. Tá? Eu friso isso aqui, porque caso venha uma questão aí, também de vestibular, essas coisas, sempre, às vezes, vem uma pegadinha como essa. Então, para esse resultado aqui, ó, independente disso aqui, esquecendo isso aqui de lado, eu teria dois valores aqui, tá? Que seria, no caso, é o x1, raiz de 15 positivo, o x2, desculpa, é y, y2 seria o raiz de 15, no caso, negativo. Tá? Dois valores para uma equação de segundo grau. As duas raízes, né? Bom,
Mas, como a gente está se tratando de medida, eu só considero aqui o positivo. Então, raiz de 15 não tem como a gente fatorar, né? 15, se a gente for fatorar aí, a gente não vai conseguir simplificar isso, porque 15 eu posso aqui por 3, 15 por 3 vai dar 5, o 5 é primo, né? Só pode por ele mesmo. Então, aqui simplesmente fica no mesmo, não dá para a gente reduzir. Então, esse y, ou seja, a altura, vai ser igual a raiz quadrada de 15. Dúvidas? Tranquilo? Ainda falta uma ainda desse desafio 2. Vou apagar essa parte aqui que eu já faço aqui mesmo. É a letra D. Então, aqui a letra D, eu tenho o triângulo. Aqui, a base aqui, ele deu como incógnita, né? No caso, o A. Aqui o B. Aqui o C. A divisória aqui, no caso, o H. 2 aqui, aqui 4. Bom, como eu falei para vocês, observe que agora já mudou a letra, né? Mas a letra pouco importa, essa letra é incógnita. O que a gente tem que ter em mente é o fundamento, né? De como que é as relações aí para a gente achar determinada incógnita. Bom, então vamos lá, né? Por quem que a gente deve começar aqui a resolver? Bom, se eu tenho essas duas medidas aqui, seria aqui N, M, né? N e M. Para mim, através dessas duas, eu consigo calcular a altura. Então, a gente pode iniciar aqui por esse H. Então, H ao quadrado é igual. Essa aqui é maior, né? Tem mais incógnito. Então, vou apagar isso aqui para não embolar o meio de campo. Então, a relação que a gente vai aplicar aqui é o N vezes M. Tá? Então, H ao quadrado, no caso não tem o valor, vou manter a mesma incógnita, vai ser igual, no caso o N é 2, 2 vezes 4. 2 vezes 4. Então, eu vou ter aqui o H vai ser igual, H ao quadrado, igual 2 vezes 4, 8. Passando a raiz quadrada, então eu vou ter H vai ser igual a raiz quadrada de 8. O 8 não tem raiz exata, né? Mas eu posso simplificar, fatorar, vamos ver. 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Bom, posso simplificar, né? Se é raiz quadrada, eu devo juntar de 2 em 2. Então, aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado, vezes 2 que está aqui sozinho. Trazendo isso aqui para dentro da raiz, vou fazer aqui eu já trago aqui o valor, só para que vocês entendam, né? Isso aqui é conteúdo que vocês já estudaram, né? Então, quando a gente se fala de 2 ao quadrado vezes 2, eu posso simplificar isso aqui, né? Porque se ele está ao quadrado, ele sai da raiz. Ou seja, esse 2 aqui ele vai vir para fora da raiz, o que está sozinho não permanece. Então, isso aqui resulta em 2 vezes raiz quadrada de 2. Tá? Sempre na matemática, quando há essa possibilidade, a gente deve fatorar, tá? O que a gente chama de fatoração, tá? Então, a gente deve sempre fatorar quando um número é possível, aí a gente está simplificando ele, fatorando, né? E aí, para a gente, digamos, simplificar esse valor, né? Que no caso aqui, essa altura vai ser 2 raiz quadrada de 2. Certo? Bom, achei a minha altura. Agora, eu posso calcular quem mais aí? O H eu já achei.
O A vai ser somente a soma desses dois, né? Esse Azinho aí, ó. O A vai ser a soma aí de M mais N. Pode ser o... Aqui não importa. Vai ser 2 mais 4. Então, o A vai ser igual a 2 mais 4. E o A vai ser igual a 6. Bom, quem mais a gente pode calcular aí? Tem o B e tem o C, né? Então, o, o C, vamos achar aqui o valor desse C aqui. Lembra que quando, no caso, esse aqui está elevado ao quadrado, é o menor vezes, então, a base, o cateto aqui, no caso, referente ao oposto desse aqui. No caso aqui não é nem o oposto, né? Aqui seria aqui o adjacente, que ele está ligado aqui, ele está junto. Então, é o adjacente aqui. É C ao quadrado vezes, vamos pôr aqui de N, e vezes o A aqui, que é o maior. Então, o C eu não tenho essa incógnita. O N aqui vai ser o 2, né? 2 ao quadrado. Opa, desculpa, o quadrado é o C. 2 que multiplica o valor de A, que já calculamos aqui em cima, que é o 6, né? Então, 2 vezes 6. Então, vamos ter que C vai ser igual 2 vezes 6 dá 12. Então, a raiz quadrada de 12, podemos fatorar? Vamos ver, né, se a gente pode estar fatorando aí o C, que é 12. 12 eu posso por 2. 2 por 2 dá 12 por 2 dá 6, né? Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Bom, então aqui eu tenho o 2 aqui aparece duas vezes, ao quadrado vezes 3. Então eu posso, né? De uma maneira que o 2 aqui ao quadrado ele vai sair da raiz, ele vem para fora, porque eu simplifico. Então esse C vai resultar em o 2 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3 é o valor de C. Bom, por último, o valor de B, né? O valor de B, vamos ver se consigo fazer aqui, ó. Então, para a gente calcular o B, no mesmo caso aqui, o B ao quadrado vai ser esse cateto aqui adjacente aqui, vezes o valor desse A aqui, que é 6. Então, vamos ter B ao quadrado vai ser igual a 4, que multiplica 6. É o valor de A. Então, aqui vamos ter B vai ser igual a 4 vezes 6 dá 24, né? Raiz quadrada de 24. Vamos ver se a gente pode estar fatorando ele. 24. 24 por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. E por 3 dá 1. Então, aqui eu posso juntar aqui esses dois. O 3 e o 2 ficou só, né? Então, o 3 e o 2 eu não posso tirar da raiz. Se vai ficar dentro da raiz, eu posso até já multiplicar, né? O 2 vezes 3, 6. Então, esse 2 sai fora da raiz. Então, aqui vamos ter 2 fora da raiz. E dentro da raiz vai ficar 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, simplificando, no caso da raiz quadrada de 24, que não tem a raiz exata, vai ficar 2 raiz de 6. Bom, então aí já calculamos todas as incógnitas, né? Alguma dúvida? Então, até aqui a gente aplicou aí as relações, né? Porque tem também mas é posterior, questões aí posterior, a gente vai ter que aplicar aí o Pitágoras, né? Que é quando a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Vamos lá, então, adiante, né? Já
concluímos aí esse desafio 2. No desafio seguinte, que é o 3, né? Diz o seguinte, ó, em relação em um triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa mede 6 centímetros e 8 centímetros. Determina a altura relativa à hipotenusa desse triângulo. Então vamos lá. Desafio número 3 agora. Desafio 3. Desafio 3. Ele fala o seguinte, as projeções. Vamos fazer o triângulo aqui, né? Porque fica mais fácil para a gente entender a questão. Aqui é a figura que a gente já vem desenhando aí, né? Então, vou criar essa figura aqui só para a gente entender a questão. Aí ele fala o seguinte, ó. Em um triângulo retângulo, no caso aqui o triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa mede 6 e 8 centímetros. Determina a altura relativa a essa hipotenusa. Bom, então, a altura relativa a esse triângulo, altura relativa a esse triângulo, vamos ter aí, deixa eu ver se, no caso aqui eu vou formar aí, né, a altura, para mim achar a altura desse triângulo aqui teve que ser o ângulo perpendicular, e aí ele fala que essas projeções aqui medem 6 e 8 centímetros, então 6 e 8 vai ser os meus valores. E qual vai ser, a questão é, qual vai ser essa altura? Bom, então a altura aqui é o nosso H. Então, aplicando lá a relação, né, onde a altura ao quadrado é igual a n vezes m, que no caso 6 vezes 8, né? Então aqui eu vou ter que h ao quadrado vai ser igual a 6 vezes 8. H ao quadrado é igual a raiz quadrada aqui, já passando a raiz quadrada de 48. 48 não tem raiz exata. Posso fatorar? Vamos ver, né? 48 por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3. Então aqui, ó, fiquei com 2 par aqui de 2 ao quadrado, né? Ou seja, esses 2 vai sair aqui da raiz, vai ficar somente o 3. Uma vez que os 2 aqui vai sair da raiz, só o 3 vai ficar, eu posso multiplicar ele aqui fora, né? Então vai ficar aqui, ó, h vai ser igual 2 vezes 2 dá 4, raiz quadrada de 3. Tá? Então, achei aí já o valor aí correspondente aí, o que a questão pede, né? Que no caso aí ele dá as alternativas, vai ser a letra A, né? 4 raiz de 3. Caso aqui a letra dessa questão, a letra A, que é 4 raiz de 3 centímetros. Alguma dúvida? Vamos adiante, então. Desafio 4. Desafio 4, temos, aplicando os conhecimentos das relações métricas, determine o valor de M, N, A e H. Ele dá também a imagem, que é o triângulo retângulo aí. Bom, então vamos lá. Nesse desafio número 4, apagar isso aqui.
Então, o triângulo da imagem aí, fazer o desafio 4. Vou ter um triângulo mais ou menos assim. Aqui o ângulo reto. Aí essa altura aqui também formou um outro ângulo reto. Aqui formou um outro ângulo reto. Aí aqui é o M. Aqui é o N. Aqui é o H. Aqui ele formou o que é 3. E aqui formou o que é 4. Bom, e essa base toda aqui é o A. Pronto, né? Então, ele pede para calcular aí as incógnitas, né? Então, vamos lá. Através das relações vistas até aqui, a gente vai estar aplicando aí. Bom, inicialmente, o que eu posso identificar aí nessa imagem? Bom, esse A aqui, complicado, porque eu não tenho nem o valor de nenhuma das duas. O que eu tenho aqui são os dois catetos, né? São esses dois catetos aqui, então eu vou ter que aplicar aí agora sim que eu vou ter que aplicar aí o teorema de Pitágoras, né? Que ele diz que a soma dos catetos elevado ao quadrado é igual à hipotenusa. No caso, a hipotenusa aqui seria o valor de A. Tá? Então, vamos lá calcular essa hipotenusa. Então, o teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá? Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, eu vou fazer a substituição. No caso aqui, isso aqui é a fórmula do teorema de Pitágoras. O A, é a minha incógnita, permanece. O B, no caso aqui, o B, qualquer um desses dois, vamos dizer aqui que é o 3, né? 3 ao quadrado, mais o C é 4 ao quadrado. Então, resolvendo essas potências, vamos ter então que A ao quadrado é igual 3 ao quadrado é 3 vezes 3 dá 9, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, né? Então, vamos ter aqui que A ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. A raiz quadrada, passando a raiz quadrada, vamos ter uma raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 a 5, né? Então, achamos já o nosso primeiro valor. É igual a 5. Então, aqui eu já posso pôr aqui, ó. O A vai ser igual a 5. Bom, o A é igual a 5. Então, o que é que eu posso calcular agora? Bom, ó, esse aqui, ó, que eu posso já calcular uma vez que eu tenho, ó, eu tenho N que tem o maior. Lembra quando eu quero achar um valor de um cateto, eu multiplico aquela base, no caso essa aqui seria a base maior, vezes o total. Então eu posso aplicar aquela relação, né? Vamos chamar isso aqui, eu apliquei isso aqui, o que? O C. Então, C ao quadrado seria aqui igual ao N, multiplica o A. Porque que o C, no caso, vai ser o 4, o N vai ser a incógnita, e o A eu já calculei que é 5. Então, resolvendo essa relação, vamos ter que 4 ao quadrado vai ser igual N, que eu não sei o valor, vezes o A, que é 5. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, né? 16 vai ser igual a N vezes 5. N vezes 5, esse 5 passa dividindo, né? Está multiplicando, então vai ficar 16 dividido por 5, que é igual a N. 16 dividido por 5 não dá, né? Então,
É, não posso simplificar também, né? Então, por enquanto, a gente vai manter isso aí. A gente poderia aqui dividir, mas não vai dar um número decimal aí, né? 16 dividido por 3, por 5, desculpa, 16 dividido por 5, vai dar aqui 3, né? 3 vezes 5, 15, sobra 1. 1 não divide, coloca vírgula, acrescenta um zero. 10 dividido por 5 vai dar 2, né? Então, 3,2. Vou colocar aqui, então, aqui em forma decimal. 3,2. Bom, achamos o valor de n, 3,2. Bom, e o n? Consigo já calcular o n? Consigo, eu posso fazer até a subtração, né? Se eu sei que o total é 5, basta subtrair. 5 tira 3,2, eu já encontro o valor de m, tá? Então, eu posso simplesmente dizer que m vai ser igual o valor de a subtraindo o valor de n. Ou seja, m vai ser igual a 5 menos 3,2. 5 menos 3,2, eu tenho R$ 5, gasto 3,20 e fico o quê? Com 1,80, né? Então, o m vai ser igual a 1,8, certo? Então, já tenho aqui o valor também de m. Falta agora o h, né? Para a gente concluir aí a questão. Bom, o h, eu consigo aqui, ó, através da a multiplicação das duas, né? As duas bases, é o valor do h ao quadrado. Então, calcular aqui, ó, nesse espaço aqui. O h ao quadrado é igual a n vezes m. Então, h ao quadrado vai ser igual a 1,8 que multiplica 3,2. Então, h vai ser igual a raiz quadrada desse valor. Fazendo esse valor aqui, vamos na calculadora para a gente avançar. 1,8 vezes 3,25 e 76. Então, a raiz quadrada de 5 e 76. Bom, então, achamos já aqui todas, né? As incógnitas. Alguma dúvida? Tranquilo, pessoal, podemos avançar. Pronto. Bom, na verdade, esse aí foi o último, né? É o último da trilha. Da trilha 4 encerra nessa questão aí. Deixa eu só ver aqui. No caso agora já inicia a trilha 5. Bom, na trilha 5, envolve aí o teorema de Tales. Essa aula vai até tem um tempinho aí. Só que deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho aqui na trilha 5. A trilha 5 tá com data para amanhã, né? A trilha 5 ainda tá em aberto ainda. Alguns já entregaram. Só lembrando aí, Bianca, que depois eu vou estar disponibilizando um vídeo, tá? Caso você não consiga copiar, acompanhar aí, posteriormente eu vou estar disponibilizando o link lá na plataforma. Aí você pode estar copiando alguma coisa que não conseguir, tá? Bom, ou pode dar o print também.
Então, na trilha 5, ainda está em aberto, então a gente vai deixar para a gente fazer a correção na próxima aula. O que a gente poderia estar trabalhando aqui agora, aproveitando os minutinhos aí, é para a gente ver um pouquinho lá das relações, né? Relações do Teorema de Tales. Bom, o Teorema de Tales, ele diz o seguinte, quando a gente tem ele dá como um feixe de retas, né? Retas paralelas, interligadas, transversais, e aí a gente consegue, através de uma razão, uma proporção, a gente consegue calcular algumas incógnitas. Tudo bem, a Kelly está colocando a situação aí. Tranquilo. Então vamos. Eu só peço que você coloque depois no comentário, tá? Comentário particular, quando você envia a atividade, tem lá o comentário no privado, porque muitas das vezes a gente não lembra, né? Muitas questões, muita atividade, aí quando você enviar a atividade, você coloca lá, né? O motivo, alega. Posso apagar aqui agora, né? Porque quando eu for fazer a correção das atividades, estando lá no comentário, eu visualizo. Bom, então, eu vou dar só uma explicação aqui, que alguns alunos ainda não entregou, né? Alguns já estão começando a entregar essa trilha 5, que envolvendo o mesmo conteúdo de as relações aí do triângulo, só que aí agora, nessa questão 5, ele abrange aí o teorema de Tales. O teorema de Tales, só vou fazer uma prévia aqui, explicação aqui, né? Ele fala assim, quando a gente tem um feixe de retas paralelas, digamos assim, paralelas, a gente pode estar calculando aqui essa proporcionalidade aqui, ó. Vou chamar isso aqui de cada ponto desse aqui é um segmento, né? Eu posso denominar aqui A, B, C. Aqui opa, ficou repetido aqui, é um C. D, aqui o E aqui o F. Bom, aí o teorema de Tales, ele fala o seguinte, que se eu pegar essa proporção dessa reta aqui, vai ser igual à proporção dessa reta, uma vez que essas retas aqui ó, são paralelas, elas são paralelas, tá? Então, eu posso escrever isso aqui ó, da seguinte maneira, esse segmento do E ao F, no caso aí não determinou medida, né? No caso, é F até o E, no caso é esse segmento, tá? Dividido por esse outro segmento, na mesma reta, então o E ao D, do E ao D, é a mesma, eu posso afirmar que é a mesma proporção do A ao B, do A ao B e do B ao C. Do B ao C. Então, assim, só lembrando que aqui eu posso descrever essa forma, a mesma coisa se eu pegar aqui de baixo para cima, tá? Esse aqui, ó, do E ao D sobre EF, mas aí eu tenho que pegar da mesma maneira o sentido oposto aqui, tá? Se eu começar, digamos assim, se eu comecei esse aqui, ó, de baixo para cima, aqui também eu tenho que começar de baixo para cima, tá? Porque às vezes o aluno acaba equivocando, dependendo da incógnita de onde esteja aqui, ele acaba equivocando, e aí às vezes pode errar a questão, uma vez que isso aqui é simples, né? Simples sim, que aqui no caso eu demonstrei aqui na fórmula, né? Se a gente for trabalhar com números, vamos pôr números aqui para ver se a gente consegue calcular isso aqui. Ó. 3, vamos pôr aqui que é igual a 4, aqui igual a 6, aqui é um x. Bom, aí ele pede para calcular esse x aqui. Seguindo aí a relação, né, o teorema de Tales,
como ele diz, né, que esses segmentos na proporção aqui é a mesma, então eu posso simplesmente colocar, ó, 3 sobre 4 é igual a x sobre 6. Lembrando que x sobre 6. Lembrando que se eu iniciei aqui ó, de baixo para cima, aqui também tem que ser, opa, desculpa, de cima para baixo, e também tem que ser de cima para baixo, tá? Eu poderia escrever essa mesma situação de baixo para cima, ou seja, ó, 4 sobre 3 é igual a 6 sobre x. Poderia escrever dessa a mesma coisa, tá? Porque aqui, quando a gente vai resolver aqui, a gente vai aplicar o quê? A regrinha aqui é do x, né? Ó, proporção é só a gente multiplicar, que vai ficar ó, 4x, x muito x, é igual a 3 vezes 6, 18. Que é a mesma aqui, tá? 4 vezes x, 3 vezes 5. Então, tem que tomar esse cuidado aí, só na maneira de organizar. Se você não organizar direito aqui, você vai acabar fazendo uma outra multiplicação aí, a qual não obedece os critérios, né? Do teorema. Então, aqui o x vai ser igual a 18 dividido aqui por 4. No caso, 18 dividido por 4 vai dar um número decimal aí, né? Então, 18 dividido por 4, 4,5. Tá? Então, x é igual a 4,5. Então, essa medida aqui, ó, 4,5. Tá? Então, o teorema de Tales é isso. Tá? E aí, agora tem os probleminhas aí que a gente pode estar resolvendo. Bom, alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida aí no teorema de Tales? Então, na trilha 5, é basicamente isso, né? Aí, na verdade, tem uma questão lá que envolve a... Deixa eu ver aqui, que envolve a área... Deixa eu ver... Não, aqui é o teorema de Tales, teorema de Pitágoras, que eu já expliquei para vocês. Não, é só isso mesmo. Só envolve isso mesmo. Então, que é a atividade aí que está com data para ser entregue amanhã. Tranquilo então, pessoal? Nenhuma dúvida? Já que vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou propor um desafio para vocês. Que é o mesmo teorema de Tales, tá? Só para a gente, digamos, concluir aí, se a gente está entendendo mesmo o exercício, 15,3, no caso aqui, metros, tá? Aqui o exercício, ele traga como, são 2 lotes aqui, né? Mais um aqui embaixo, aqui, 3 lotes. Vou colocar assim, ó, L1, lote 1, lote 2, lote 3. E aqui passa uma rua. Aqui é uma rua. E aí, tenho aqui esse fundo que é o X, 15,3, aqui 15. Aqui é X, aqui é Y. E as medidas aqui, 18, 19,8. E essa última aqui, 27,3. Aí pede para calcular aí o X e o Y. O X e o Y. Através da relação aí, né? Do teorema de Tales, aí a gente consegue achar, né? Quanto que é que esse lote vai ter aqui de fundo.
Mas aqui é a avenida, a rua está passando aqui. Observe que no caso a rua ela está meio diagonal, né, ela não está uma rua reta, então logo esse slot aqui ele não vai ter aí, não vai ficar um retângulo, né, vai ficar um formato aí de um trapézio, o qual essa frente aqui ela está meio diagonal, e aí ele questiona, interroga aí os valores aí do fundo aí desse lote, tá? Então fica aí esse desafio que eu vou postar lá no Classroom. Teorema, Teorema de Tales. Tá, então, conseguiram enxergar aí? Não sei se os números dá para enxergar. Pronto, então é isso, pessoal. Aí, então, encerramos por aqui a aula de hoje. Bom dia a todos aí, até uma próxima aula.